Oi, pessoal. O pessoal tá entrando aí. Me deem um ok se estão vendo, se estão ouvindo. Vocês estão ouvindo legal? Wagner, Pati, Javanci Amorim, Carlos de Recife, João Paulo. Ô, JP, tudo bem? Paula Drummond, Lucas, Paulo Souza, Rodrigo, meu amigo. Ei, tudo bem? Oi, Deb, amiga, tudo bem? Fraga, Flávio, estagiário criminalista, Diego Porto. Ei, Diego, tá bom? Juan, oi, Juan. Quanto tempo, um monte de gente conhecida aparecendo aí. Saudade do pessoal. Vamos dar um minutinho aí pro pessoal terminar de entrar. Pedro, Luciano, Vinícius. Saudade também, Deb. Pena que eu não pude ir na última aula do professor Mugenô. Tava fazendo mudança. Teófilo Otoni, ó, tchó. Recife, Fortaleza. Legal, gente de toda parte. Bom, pessoal, então vamos começar. São Paulo. Ipatinga, ó, minha primeira comarca, Ipatinga. Trabalhei lá em 2013 e 2014. Vara Criminal de Ipatinga. Saudade do pessoal de lá. Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar, eu nunca fiz live, eu vou tentar deixar salvo aqui para o pessoal assistir depois. Eu não sei se tem como fazer isso, mas eu vou tentar para o pessoal que perdeu. Eu resolvi fazer essa live hoje sobre o juiz de garantias, porque tá tendo essa polêmica danada. Já andei hoje ali, já estava na primeira página dos jornais, pessoal falando lá do juiz de garantias. Rede social, a gente só vê juiz de garantias. E mas que é isso? O pessoal brigando em rede social por conta disso. E são tantos detalhes que eu tenho para trazer que eu resolvi, em vez de fazer uma thread no Twitter, que é o que eu tô, que é mais o meu sistema de atuação nas redes sociais, que é mais o Twitter, e no sistema de thread, que são aquelas postagens sucessivas, eu resolvi fazer essa live porque são muitos detalhes, e fazer isso por thread no Twitter, eu ficaria muito presa àqueles 280 caracteres, ia ficar muito difícil de fazer algo tão detalhado, havendo tantos pormenores por abordar. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live, embora não seja muito meu sistema fazer lives. Enfim, então boa noite a todos, não a todos e todas, né? Todos e todas é muita lacração pro meu gosto. Então boa noite a todos, né? As moças com certeza vão se sentir também cumprimentadas. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo que quem frequenta a rede social, principalmente o Twitter, que eu chamo que é a rede social da ira, né? A rede social da ira, são as pessoas iradas, as pessoas ficam com os nervos à flor da pele, tudo é problema. As pessoas, quando discordam um mínimo, as pessoas já chamam o outro de inimigo, de traidor, aquela coisa toda, todo mundo falando com o fígado, né? Com o útero. E essa questão do juiz de garantias, me parece que tá causando uma celeuma danada, tá todo mundo falando, meu Deus do céu, juiz de garantias, isso é coisa de comunista, isso vai ser um horror, todos os bandidos vão ser colocados na rua.
Pessoal, tá havendo uma certa histeria e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para tentar desmistificar isso aí. Não tem motivo para histeria. Desde já eu vou colocar que eu sou contra a figura do juiz de garantias, vou explicar os meus motivos pelos quais eu sou contra, mas eu também vou explicar que não há motivos para histeria, porque não é um instituto de comunista, apesar o nome, depois eu vou falar a respeito disso, esse nome parece um nome lacrador, então as pessoas estão um pouco apreensivas, achando que é coisa para defender bandidos. Não é tão assim, não. A gente vai entrar nesses detalhes daqui a pouquinho. Eu sou contra, vou explicar os motivos pelos quais eu sou contra e vou dizer também algumas coisas a favor, né? Tem seus prós e tem seus contras. E vocês, eu vou apresentar aqui meu ponto de vista, os prós e os contras, e os senhores fiquem à vontade para formar as suas opiniões. Tem outros formadores de opinião que já deram seus pareceres nas redes sociais, e os senhores vão ganhar mais algum subsídio para poder pensar a questão de maneira mais livre, né? Tendo outros pareceres para os senhores compararem e escolherem qual que os senhores mais se agradam. Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta: o juiz de garantias seria um juiz que ele serviria para quê? Né? Qual vai ser a função desse juiz e no que ele difere, no que a função dele difere das funções já exercidas hoje pelos juízes atuais, pelos que já estão na ativa. Vamos lá. Pessoal, eu vou falar como funciona hoje, o processo penal hoje, e como vai funcionar com o juiz das garantias. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que vai ser uma transformação muito profunda no direito processual penal. Porque o nosso sistema, eu vou tentar falar de forma bem tranquila, bem simples, para o pessoal que não é do direito também conseguir entender. Vamos democratizar, olha só que bonito, vamos democratizar a linguagem, para o pessoal conseguir compreender essas questões jurídicas que são exclusividade do pessoal do direito. Então, vou tentar aqui democratizar a linguagem, falar de maneira bem simples, para todo mundo poder entender, tá? Se eu não conseguir, senhores, me desculpem, mas eu vou me esforçar para isso. Como é que funciona o nosso processo penal hoje em dia? Você vai começar, obviamente, com o cometimento de um crime, né? Então, um crime vai ser praticado, nem sempre vai se saber inicialmente quem é o autor desse crime, aí entra a Polícia Civil, vai investigar. Se chegar ao nome de um suspeito, a Polícia Civil vai abrir um inquérito. Então, aquela pessoa vai se tornar suspeita, vai ser um investigado no inquérito policial, a polícia vai colher as provas contra essa pessoa, vai ouvir eventuais testemunhas, vai fazer algum exame de corpo de delito, alguma perícia, enfim, por enquanto é tudo investigação, ainda não é ação penal, tá certo? Então, durante a investigação feita pela polícia ou pelo Ministério Público, o Ministério Público também pode investigar, né? No Brasil o MP também pode investigar, não é exclusividade da polícia. Então, MP ou polícia civil, que no caso é a polícia judiciária, a polícia que investiga, eles vão investigar, a polícia vai abrir um inquérito, então aquele suspeito vai ser investigado. Pois bem, no final desse inquérito, o Ministério Público, né, o promotor de justiça, ele vai decidir se ele vai denunciar aquele sujeito ou se ele vai arquivar aquele processo, porque ele pode chegar ao final do inquérito e achar que não tem nada contra aquele sujeito ou que não tem provas suficientes, enfim, ele não é obrigado a prosseguir com aquele processo. Então, ao final do inquérito, digamos que haja provas suficientes ao ver do promotor de justiça e o promotor resolva denunciar
aquele sujeito. Então, a partir desse momento, a partir da denúncia do Ministério Público, nós vamos ter uma ação penal, tá? O processo penal, propriamente dito, ele começa no momento da denúncia do Ministério Público, no momento que o juiz recebe aquela denúncia. Então, daí nós temos a ação penal propriamente dita. Antes dessa ação penal, o que nós temos é apenas uma investigação. O sujeito ainda não é réu, ele é um mero suspeito, ele é um investigado ainda. Ele ainda não responde um processo, ele não é acusado, ele não é réu, tá? Ele só passa a ser réu no momento em que há a denúncia e há o recebimento da denúncia pelo juiz, tá? Então, antes disso, antes desse momento, do início da ação penal, da denúncia em que ele é investigado durante todo aquele tempo até a denúncia, você me pergunta, qual que é a participação do juiz, né, do juiz de direito, nessa fase antes da denúncia, antes que o sujeito comece a responder à ação penal? Né, o que o juiz faz? O juiz pode fazer alguma coisa durante esse tempo? Ele pode fazer alguma coisa durante esse tempo, já que ainda é uma investigação apenas? E a resposta é sim. No nosso sistema atual, o juiz ele participa de uma forma muito comedida, de uma forma, sabe, ele não pode atuar tão ativamente na fase do inquérito. Então, mas ele atua quando, durante a fase do inquérito, você tem alguma necessidade de restringir a liberdade daquela pessoa ou restringir os bens daquela pessoa, de alguma forma, quando a liberdade, algum direito daquela pessoa passa a ser restrito. Então, durante a fase do inquérito, a participação do juiz se restringe a essas questões. Então, digamos que durante a investigação, tá, o sujeito ainda não é réu, ainda não temos ação penal, não temos denúncia, não temos nada, tá? Por enquanto, nós só temos uma investigação. Digamos que durante a investigação, o MP peça, ou a Polícia Civil, a Polícia Federal, peça uma busca e apreensão na casa de um sujeito, tá? Para pegar eventuais drogas ou eventuais armas, ou notebook, tablets, celulares, onde eles acham que haja alguma prova do cometimento de algum crime. Então, como nesse caso os bens desse sujeito vão sofrer uma restrição, a própria liberdade desse sujeito, ele vai ter a casa dele invadida, ele vai ter a privacidade dele invadida, então nesse caso existe a necessidade de um juiz entrar na jogada para autorizar ou não. Então, a polícia ou o Ministério Público vão requerer essa medida ao juiz de direito e o juiz vai analisar se essa medida ela é cabível ou não. Então, nós temos aí uma restrição de direitos que exige a participação de um juiz antes do processo começar, ou seja, ainda na fase de investigação. E com isso, nós temos que o juiz de direito ele participa de todas as fases do processo penal, então desde o início da investigação até o julgamento do sujeito. E a doutrina, os processualistas penais fazem a seguinte distinção. Existe o sistema acusatório, o sistema inquisitório e o sistema acusatório misto. E eu vou dizer em qual deles que o Brasil se encontra com o nosso processo penal. O que seria, para começar, o que seria o sistema inquisitório? Tá? O sistema inquisitório é aquele em que o próprio juiz, ele mesmo, ele conduz as investigações, ele mesmo acumula as funções de acusador e de julgador. Então, obviamente que o Brasil não adota o sistema inquisitório puro, porque o juiz no Brasil, ele não pode conduzir investigações, ele não pode produzir provas de forma ativa e ele não faz a função de acusador. Ele recebe as provas da acusação e da defesa e profere os seus julgamentos. Mas ele participa da
parte da fase do inquérito policial, atuando nas medidas cautelares. Então, como ele atua na fase do inquérito, mas não na função exatamente de acusador, a gente não pode dizer que nós temos um sistema inquisitivo ou inquisitório. Então, por isso, muitos doutrinadores falam que nós temos um sistema acusatório misto, porque o sistema acusatório puro, nele é vedada a participação do juiz nessa primeira fase da investigação. Então, como no Brasil, nós temos sim a participação do juiz nessa primeira fase da investigação, mas não de forma ativa, então os doutrinadores são mais ou menos unânimes no sentido de que no Brasil vige o sistema acusatório misto, tá? Então o juiz participa, mas não como acusador. Ele participa apenas quando tem alguma restrição de direito, alguma cautelar, uma busca e apreensão, um pedido de qualquer restrição à liberdade ou aos bens do sujeito, o juiz participa, tá certo? Então nós temos o sistema acusatório misto. E o que essa questão do juiz de garantias vai modificar no processo penal brasileiro? Nós iríamos passar do sistema acusatório misto para um sistema acusatório puro. Então não é exatamente uma questão ideológica. Nós não temos no juiz de garantias uma questão é coisa de comunista, é coisa de garantista, é coisa de quem gosta de bandido, de quem gosta de soltar bandido. É simplesmente um outro sistema diferente do nosso sistema acusatório misto. Seria o sistema acusatório puro, em que haveria sim a participação de um juiz na fase inicial, na fase do inquérito, só que a diferença é que esse juiz que vai participar da fase do inquérito, decidindo as cautelares, decidindo essas questões que restringem a liberdade e os bens do investigado, esse mesmo juiz não vai poder participar da segunda fase do processo, que é a fase da instrução do processo, que é quando começa o processo, a ação penal propriamente dita, a denúncia do Ministério Público, quando o sujeito efetivamente vira réu. Então, a partir desse momento, com o recebimento da denúncia e quando o sujeito efetivamente vira réu, entraria aí um outro juiz para, a partir desse momento, seguir no processo até o final, até o julgamento do sujeito. Então, essa seria a diferença. Hoje, o mesmo juiz, ele participa da fase do inquérito e da fase da ação penal após a denúncia. E com o juiz de garantias, a diferença é que o juiz que participa do inquérito não vai participar, vai estar proibido de continuar no processo. Então, dali ele entrega o processo, a ação penal para um outro, ele recebe a denúncia, é função do juiz de garantias receber a denúncia do Ministério Público e a partir desse momento ele passa o bastão para um outro juiz prosseguir com o processo, tá? Essa seria a diferença. Então eu pergunto para os senhores, tá todo mundo dizendo, juiz de garantias, é juiz que vai soltar o ladrão, vai soltar o bandido. Olha, por essa explicação que eu estou dando para os senhores, eu não estou vendo exatamente onde que esse juiz de garantias vai ser um juiz soltador de bandidos. Esse juiz de garantias vai simplesmente fazer a mesma coisa que os juízes hoje fazem. Só que ele só vai atuar na primeira fase e não vai atuar na segunda e vice-versa. Quem atuar na segunda não atua na primeira. Então, nada do que acontece hoje vai deixar de acontecer com o juiz de garantias. A única diferença é que vão ser dois juízes diferentes. Tá? Então não me parece, num primeiro momento, que seja um juiz bandidólatra, um juiz que vai soltar todo mundo. Me parece que é simplesmente uma divisão de tarefas. Alô? Acho que parou a transmissão. Tá tudo certo aí? Voltou? Então, não me parece que vai... processualmente falando, tá? Processualmente, tá, pessoal? Em matéria de direito, eu não vejo nenhum prejuízo nisso, tá? Ninguém vai ser solto ou ser preso
indevidamente por conta de um juiz de garantias, porque entrou mais um agente no processo. Então, em matéria de direito, eu não vejo nenhum problema, não vejo motivo para histeria de ninguém, tá? Então, quais seriam os problemas da outra vez? Tá travando, pessoal? Tem algumas pessoas dizendo que a live tá travando. Voltou? Pra mim aqui tá tudo certo. Tá travando? Voltou, né? Tá bom. Então, em matéria de direito, vejam bem, vamos cada coisa no seu quadrado, tá? Uma coisa é política criminal, é saber se isso vai onerar cofre público, contribuinte, Pereira, não tô falando disso, estou falando de direito penal, tá certo? Em matéria de direito penal, eu não vejo nenhum prejuízo, não vai ter nada de diferente. Tudo que é feito hoje vai continuar sendo feito no sistema de juiz de garantia. Tá tudo igual, nada vai deixar de ser feito, só vai entrar um funcionário público a mais na jogada, tá? Então tá tudo certo. Agora, existem problemas e é aí que eu vou apresentar os meus comentários contrários à figura do juiz de garantias. Então, os meus comentários contrários a essa figura nada tem a ver com questões de direito, tá certo? Para mim, no direito tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá? Ó o Spagner aí, meu amigo do meu concurso. Tudo bem, Spagner? Então, pessoal, não tem nada a ver a questão do direito. Para mim, o direito tá tudo certo, não tem motivo para histeria, tá? Nenhum bandido vai ser solto ou preso indevidamente por conta dessa figura. Quais seriam, então, os problemas que eu vejo nessa figura do juiz de garantias? E são muitos problemas. E são problemas práticos. Me parece que é uma figura, no momento, tá? No momento, absolutamente inexequível. Não tem como você colocar para rodar esse sistema no momento, principalmente se a gente for considerar que o período de vacatio legis, eu já vou explicar o que é vacatio legis para quem não é do direito. A vacatio legis é só de 30 dias. Travou de novo? Alô? Travou? Voltou? Aqui acho que voltou. Para mim voltou. Tá? Voltou? Avisem se voltou. 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 O pessoal tá dizendo que voltou. Então tá. Então, pessoal, o problema seria de ordem prática. Eu não vejo como colocar isso na prática, principalmente se a gente for considerar que o período de vacatio legis estabelecido para essa modificação profunda no processo penal é de apenas 30 dias. Então você me pergunta, o que é vacatio legis para o pessoal que não é do direito? Vacatio legis é aquele período em que a lei ela é publicada e o período que ela vai passar a valer. Então, se ela for publicada hoje e a vacatio dela for de 30 dias, significa que ela vai passar a valer daqui a 30 dias. Tá? Então, a vacatio legis dessa lei é de 30 dias. Então, eu te pergunto, seria possível esse juiz de garantias passar a vigorar em todo o território nacional, em todos os tribunais de justiça, em todas aquelas minicidades, no prazo de 30 dias? Seria possível isso acontecer? A meu ver, a resposta é muito tranquila e não me parece que haja sequer discussão quanto a isso. É óbvio que uma mudança tão profunda no processo penal brasileiro, inclusive nas leis de organização judiciárias, travou? Oi, travou? Então, me parece que uma modificação tão profunda no processo penal e nas leis de organização judiciárias, que vão ter que ser modificadas,
isso é impossível de se fazer no prazo de 30 dias. E não são somente alterações legislativas, são alterações mesmo no número de juízes. Nós não temos juízes suficientes para isso. Por quê? Hoje em dia, um juiz que atua desde o início da investigação processual, da investigação policial, e ele vai até o julgamento do processo, um juiz só, ele vai ter que se repartir em 2. E há comarcas, a maioria delas, acredito eu, inclusive a comarca em que eu atuo, só tem eu de juiz, é um juiz único, a gente chama de comarcas de vara única, só existe um único juiz. Então, como é que o processo penal hoje em dia, ele funciona com um juiz só? Ele vai passar em 30 dias a funcionar com 2 juízes, sendo que a maior parte das comarcas funciona com apenas um único juiz. Tá certo? Então, esse é o primeiro problema. Travou? Travou? Voltou? Então, existe esse primeiro problema que é uma obviedade. Ninguém precisaria nem falar sobre isso. Me parece óbvio, né? Que você não tem como repartir um juiz em 2. Você não vai ter como aplicar, porque vai ter comarca que tem um juiz só. Mas aí você me diz assim, mas a própria lei está prevendo e prevê no artigo 3º, parágrafo único, um sistema de rodízio, tá? Então, tem o pessoal falando, não, vamos ter que contratar mais juízes, fazer mais concursos, contratar mais juízes, ok. Só que você não consegue fazer isso em 30 dias, evidentemente. Você vai ter que abrir um edital, prazo para inscrições, contratação da empresa que vai organizar o concurso, seleção da banca, elaboração das provas, prazo para inscrição, pererê, parará, prova, fase 1, fase 2, fase 3, prova oral, apresentação dos documentos, psicotécnico, exame médico, pererê, nisso vai 1 ano um concurso para juiz. Tá? Então, evidentemente, que a opção contratar novos juízes é absolutamente impossível de se fazer em 30 dias, tá? Isso me parece uma obviedade, acho que não preciso nem explicar isso. Então, qual seria a solução que a própria lei aqui está dando? Artigo 3º, D, diz que nas comarcas em que só há um juiz, deverá, então, funcionar sistema de rodízio. Eu não sei, mas como é que vai ter rodízio com um juiz só? Eu compreendo que a lei está prevendo rodízio entre juízes que atuam em cidades contíguas, em cidades limítrofes. Então vai pegar aquele grupinho de juízes que atuam numa mesma região, em cidades próximas, e vai fazer um sistema de rodízio. Então vejam só vocês. O judiciário já não tem estrutura nenhuma, principalmente comarcas de vara única, ao menos em Minas Gerais, nem assessor tem. Eles dizem que existe uma priorização da primeira instância. Né? O CNJ, fica só aqui entre a gente, fala em priorização da primeira instância. Pessoal, não, vamos priorizar a primeira instância, já que o juiz de primeira instância atua em todos os assuntos, fala desde o furto da galinha, até o processo de improbidade, até os processos eleitorais, homicídios, júris, inventário da Dona Maria, faz bacenjude, renajude, abrigo menores, adoção, é tudo. Então é uma coisa quase que inadministrável para a falta de servidores, às vezes até computador falta. Então, como é que esse juiz, principalmente desse tipo de comarca e sem assessor, sem nada, vai conseguir ainda se desdobrar para atuar num sistema de rodízio, se as funções dele normais até então ele muito mal consegue cumprir? Então a própria lei, estabelecendo esse sistema de rodízio porque sabe que não tem juiz suficiente, estabeleceu a gambiarra legal. A própria lei sabe que isso é uma gambiarra. Isso não vai funcionar, evidentemente. Não há estrutura para isso. Então, o juiz que ele não tinha essa função, ele vai
adquirir essa função, ele não vai trabalhar mais horas no dia, ele vai trabalhar aquele período ali que ele é pago para trabalhar. Então, ele para atuar nessa função, ele vai ter que deixar de fazer outras. Então, obviamente, o que vai acontecer? A justiça vai se tornar muito mais morosa do que já é. Assumir novas funções que não existiam até então. Ele vai ter que assumir o inquérito, a fase do inquérito criminal de uma comarca que nem é a dele, é a comarca da cidade vizinha. Então, ele vai ter que ser tudo na base da gambiarra. Quem vai levar os processos da comarca vizinha até a outra comarca onde está o juiz do rodízio? Não tem carro. Pelo menos em Minas Gerais, as comarquinhas não tem carro. Quem vai levar de uma cidade para outra? Quem vai fazer esse serviço de transporte? Não tem serviço de transporte. Então você, não, faz informatizado, né? Então vai ser na base da gambiarra. Transforma em PDF e manda por e-mail. Então vai ser tudo na base do e-mail, do PDF. Assinatura eletrônica à distância. Então, olha que gambiarra que inventaram. Porque sabem muito bem. Voltou? Agora para mim voltou. Vejam se vocês estão ouvindo. Para mim voltou. O pessoal tá mandando desativar os comentários. Isso faz funcionar melhor? Desativar o comentário faz funcionar melhor o vídeo? Tá todo mundo mandando desativar os comentários. Só não sei fazer isso. Deixa eu ver se eu descubro. Nem sei fazer isso. Eu tô mexendo. Bom, mas acho que voltou. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, pessoal, a lei criou uma gambiarra, tá? Criou uma gambiarra. As comarquinhas que já não funcionam bem, já não tem estrutura, vão ter mais essa função, então vão deixar de fazer outras para cumprir com isso aí. Vão trabalhar em processos que não são das suas comarcas, então vai ter esse problema, ou não vai ter transporte para levar os processos os inquéritos de uma comarca para outra, ou vai ter que ser tudo feito na base da gambiarra, do e-mail, da assinatura à distância, digital, né? Vai ter que dar um jeito nisso aí. Então é a maior gambiarra que a lei criou, porque sabe que não é possível fazer isso. Vamos passar para uma outra questão. Além, evidentemente, voltou? Bom, eu consegui desativar os comentários, então vamos ver se vai melhorar. Então, pessoal, peraí. Bom, eu vou considerar que estão aparecendo os coraçõezinhos aqui, então eu acho que está funcionando. Então, isso me parece inaplicável, tá? É inaplicável. Eu não vou entrar no mérito, o pessoal falando, então o presidente da República tinha que ter vetado esse artigo. Essa questão de veto ou não veto do presidente da República é uma questão política, tá? Aqui eu tô lidando com as questões jurídicas, se isso vai ser um problema jurídico ou não. Eu falei que em matéria de direito, isso não vai ser um problema.
não vai ser um problema, matéria de direito. Agora, em termos práticos, se isso é aplicável, me parece absolutamente inaplicável. Tem uma outra questão também, que é matéria de política criminal. A gente tem que se perguntar se no Brasil a gente não teria outras prioridades, né? Outras coisas que são mais importantes do que o estabelecimento de um novo processo penal como juiz de garantias. Então, digamos, seria melhor para cumprir com isso que houvesse uma maior quantidade de juízes para poder cumprir com isso aí. Mas no Brasil não temos. Então, isso demandaria a contratação de novos juízes, de novos servidores e, consequentemente, isso oneraria os cofres públicos. Então, em matéria de direito eu não vejo problema, mas em termos práticos, em termos de política criminal, de oneração dos cofres públicos, interesse público, será que nós não temos outras prioridades? Né? Então, aí é um caso a se pensar. A minha opinião é no sentido de que, sim, nós temos outras prioridades. Isso, no momento, não seria uma prioridade. Até porque, vamos entrar agora numa outra questão que eu ainda não vi ninguém abordando, mas é uma questão que eu considero bastante importante, é sobre a própria expressão juiz de garantias. Essa me parece uma expressão absolutamente equivocada, é uma expressão que me parece um pouco ideologizada, essa expressão garantias. O que dá a entender, pessoal? Se existe um juiz de garantias, isso significa que o outro juiz não observava as garantias da pessoa? Então precisa de um outro juiz chamado juiz de garantias para observar as garantias? Então, veja bem, a própria assunção desse nome, reconhecer que esse nome é um nome bom, é um nome correto, significa que a gente vai estar na guerra léxica. A gente vai estar se submetendo à guerra léxica. A gente vai estar submetendo ao uso incorreto, ao uso ruim da linguagem, tá? Então, esse juiz de garantias dá a entender que os outros juízes não garantem e não estão nem aí para as garantias das pessoas, o que me parece uma impropriedade no uso da linguagem. Então, eu, em vez desse juiz de garantias, eu utilizaria as expressões ou juiz de investigação, ou juiz do inquérito, enfim, o juiz que participa da fase inicial, que é a fase da investigação ou do inquérito, e não utilizaria essa expressão juiz de garantias, porque me parece que isso aí é pagar um pedágio para o progressismo, tá certo? Então, essa expressão me parece uma expressão absolutamente equivocada. Eu substituiria essa expressão. Na verdade, eu substituiria não. Eu não utilizaria esse instituto de juiz de garantias. Mas, caso ele venha a vigorar realmente, eu substituiria pela expressão juiz de investigação, ou juiz do inquérito, ou juiz da primeira fase do inquérito. Enfim, substituiria essa expressão. Me parece que o conteúdo é bastante ideológico e tem essa conotação, né, de tentar fazer com que os outros juízes sejam considerados como juízes autoritários, coisa assim. Então não me parece uma terminologia muito adequada, tá? Outra coisa, no próprio sistema processual brasileiro, nós temos uma hipótese de fracionamento da jurisdição, que não é tão, a gente não pode comparar tanto com essa questão do juiz de garantias, mas é só para vocês verem que já existe no nosso processo penal um fracionamento, que é nos processos do tribunal do júri. Nós temos um juiz que atua desde a fase do inquérito e ele vai até o julgamento pelo tribunal do júri. No dia do julgamento do tribunal do júri, no dia do plenário, aquele julgamento que a gente vê os 7 jurados, só que a gente vê na televisão, aquela coisa toda, ali o juiz de direito, ele deixa de ser o julgador daquele processo
ele passa a ser apenas o presidente da seção do tribunal do júri, e quem vai efetivamente julgar aquela pessoa que foi a júri são os 7 jurados, o conselho de sentença. Então, esse fracionamento da jurisdição, né, de um juiz para outro, em algum momento do processo, isso não é novidade no nosso sistema processual. Já existe, não como no juiz de garantias, porque no juiz de garantias é só na fase da investigação, mas é só para vocês verem que o fracionamento ele já existe. Não é nada absurdo, não é uma coisa que causa espanto, né? Não é algo teratológico, é algo tranquilo, não tem por que a gente se escandalizar com isso, tá? Outra coisa, existe no processo penal o princípio da identidade física do juiz. O que seria o princípio da identidade física do juiz? O mesmo juiz da instrução processual, ou seja, o juiz que ouve testemunha, que recebe as provas, o juiz que faz a audiência de instrução e tudo mais, ele deve ser o mesmo juiz que profere a sentença. Isso evidentemente, no caso do júri, né, a gente já viu que é uma exceção, já que quem julga, aquela pessoa que vai a júri, é o conselho de sentença e não o juiz que colheu toda a prova e ouviu testemunhas, enfim, durante a instrução do processo. Então, no juiz de garantias, essa questão ela permaneceria desse jeito, porque o juiz de garantias ele apenas atuaria na fase do inquérito. Então, quem vai colher as provas durante a instrução do processo, que são, muitas vezes as provas se repetem. A prova que a polícia colhe durante a fase do inquérito policial, na investigação, muitas vezes o juiz, ouvindo as testemunhas, ouve as mesmas testemunhas e escuta a mesma história, ou não. Tem gente que chega perante o juízo e modifica o que disse na fase policial, tá? Então, só para vocês verem que essa figura, esse fatiamento, né, esse fracionamento do processo penal já existe no nosso ordenamento jurídico. Então, pessoal, essas são as considerações que me parecem mais relevantes. Então, para os senhores não se escandalizarem com essa figura, não é coisa de comunista, de garantista, de juiz que solta, nada disso, é simplesmente um sistema processual diferente do nosso, tá? Não tem nada que se escandalizar, é um sistema que até o professor Edilson Mangenot mencionou que existem em outros países, não que sejam países que sejam exatamente referências no processo penal, como Paraguai ou Colômbia, enfim, mas na Europa existe a figura do juizado de instrução, que não seria muito comparável a esse juiz de garantias, mas existe esse fracionamento também. Então, não é nada que a gente tenha que se escandalizar, não. Então, o que a gente tem que se perguntar é se é conveniente, nesse momento, fazer uma transformação tão profunda no nosso processo penal, havendo outras questões tão mais importantes para serem tratadas pelo nosso legislador, tantas outras questões mais importantes para serem feitas com o nosso dinheiro de contribuinte, e essa questão da vacatio legis de 30 dias, o que torna absolutamente inviável a concretização desse juiz de garantias, ainda que haja a sanção do presidente e a publicação da lei e ela entre em vigor em 30 dias, isso vai ser uma desmoralização, acredito, para o Congresso Nacional, que fez passar essa lei sem a menor possibilidade de cumprimento. Então, a questão do veto ou não veto do presidente da República é uma questão discricionária da parte dele, que eu acredito que não vá atingir o poder executivo, ou seja, a presidência da República em si, mas desmoraliza, a meu ver, o Congresso Nacional, que evidentemente está fazendo passar uma lei inaplicável, absolutamente inaplicável. E o Poder Judiciário, que também não vai ter a menor condição de se adaptar a isso, ao menos em 30 dias. Então é uma lei absolutamente inexequível, ela é teratológica, não tem como cumprir, tá certo? Então essas são as minhas considerações. A gente não tem que temer o juiz de garantias, eu só substituiria esse nome, que me parece um nome que paga pedágio para esse pessoal progressista, eu substituiria.
mas não tem nada que se escandalizar com isso não. Né? Essa figura me parece normal, não vai causar prejuízo ao processo penal. Causa prejuízo em matéria de política criminal, dinheiro do contribuinte, conveniência e oportunidade dessa medida. Tá certo? Então essas são as minhas considerações. E se eu lembrar depois de alguma outra questão que eu não tenha abordado, eu coloco lá no Twitter. Talvez eu tente fazer uma thread com algum resumo do que eu passei aqui hoje, mas não garanto que eu vá conseguir nos próximos dias, que eu estou bastante atarefada, mas essas são as considerações que eu tenho a fazer. Então, um abraço, obrigada aí por vocês terem acompanhado até aqui. Desculpa aí ter caído toda hora a transmissão.